Olá, eu sou André Leão, sou engenheiro eletricista e pesquisador da Universidade Federal do Pará e participo do grupo de pesquisa do projeto PID-FAI, localizador de falta de alta impedância. E agora nós vamos estar apresentando o trabalho intitulado Características de faltas de alta impedância em redes aéreas de distribuição em galhos de IP roxo. A nossa apresentação vai seguir como roteiro a seguinte listagem. O que é uma falta de alta impedância, as características conhecidas da falta de alta impedância da FAI, problemas que a FAI pode causar, laboratório de faltas de FAI em redes aéreas de distribuição, o LabFAI, características das tensões e correntes da FAI com galho de IP roxo próximo ao condutor, características das tensões e correntes de FAI com galho de IP roxo encostado no condutor e conclusão. Então, o primeiro ponto é o que é uma falta de alta impedância. Uma falta de alta impedância ocorre quando um condutor energizado de alta tensão entra em contato, seja rompido ou não, com uma superfície de alta impedância, proporcionando um contato indesejado e como ele tem como principal característica baixa magnitude de corrente, normalmente os equipamentos de proteção convencionais não conseguem identificar que ela está ocorrendo e deixam o cabo energizado, o que pode ocasionar diversos problemas. Dentre as características conhecidas da FAI, se ressaltam as características na corrente. Elas são intituladas como intermitência, períodos em que essa corrente, mesmo pequena, ainda deixa de existir, não linearidade, que reflete justamente distorções na corrente, na sua forma de onda, shoulder, períodos em que essa corrente se torna constante, build-up, períodos em que ela cresce, e a assimetria, que é o fato de que ciclos positivos e negativos têm amplitudes, têm picos diferentes. Problemas que a FAI pode causar: interrupção prolongada e falta de atuação da proteção, exatamente porque a proteção não atua, a interrupção pode ficar por um longo tempo. Isso impacta diretamente no DEC e FEC das concessionárias, além de comprometer a sua imagem, a imagem delas. Choque até a morte de seres vivos em caso de contato e a ocorrência de incêndio. Bom, foi desenvolvido pelo grupo de pesquisa o laboratório para testes experimentais de falta de alta impedância. E aqui a gente tem um projeto desse laboratório, onde ele inclui 2 transformadores, um funcionando como fonte e outro como carga. Esse aqui foi o projeto e esse aqui é o laboratório que nós montamos, que nos permitiu realizar diversos testes, inclusive, principalmente nesse caso, os testes com galho de IP roxo. Bom, nós consideramos para a realização desses testes 2 situações básicas. A primeira, o galho próximo ao condutor, mas não encostado, e o segundo, o galho encostado. Na primeira situação, no primeiro teste, quando ele estava somente próximo, nós verificamos que não houve a ocorrência de FAI, não houve presença de arco elétrico próximo do condutor, entre o condutor e o galho, e a oscilografia demonstra justamente que essa corrente ficou muito pequena. Se aconteceu uma FAI, se houve alguma corrente de FAI, ela se confunde com os próprios ruídos da rede elétrica que nós estávamos utilizando no caso do próprio laboratório. Quando nós encostamos esse condutor, para encostar o condutor, nós definimos alguns parâmetros. Nós utilizamos 3 galhos diferentes, de tamanhos diferentes, e estipulamos tempos diferentes para o teste deles. Então, o galho número 1, foram realizados 3 testes neles, o 2, 3 e 4. No galho número 2, o 5, 6 e 7, no galho número 3, o 8, 9 e 10. E cada teste desse foi utilizado uma distância entre o ponto de contato, o ponto próximo de contato com o condutor e o galho, e o ponto onde esse galho foi aterrado. E também foram variados os tempos, justamente para tentar evitar que a impedância desse galho se dissipasse totalmente, e com isso nós não conseguíssemos realizar o teste a contento. Então, o objetivo de diminuir o tempo dos testes foi exatamente esse. Então, no teste 2, nós já tivemos uma configuração completamente diferente daquela vista, uma oscilografia completamente diferente da vista no teste 1, que não teve corrente. Aqui nós já conseguimos verificar uma corrente bem mais característica de FAI, onde ela tem o seu crescimento, onde ela tem assimetria, onde ela tem não linearidade, então diversas características da FAI são localizadas nessa corrente. No detalhe delas, nós verificamos aqui, não linearidade, shoulder, períodos em que a corrente é constante, a assimetria entre os picos positivo e negativo, crescimento da corrente, build-up, são características latentes conhecidas da FAI. Já no seu período final, se verifica que ela praticamente fica num valor quase uniforme de picos, então a assimetria diminui muito, mas a não linearidade permanece
né, constante. Né? O fato da simetria ter diminuído, ou seja, ter chegado em praticamente um regime permanente, nos permite gerar uma curva característica para essa corrente, né, para essa relação tensão-corrente, que é o que nós conseguimos ver aqui na figura 8. Isso aqui é bastante utilizado para questão de modelagem desse tipo de falta. Bom, nós passamos então para o teste 3 e 4. Lembrando, esses testes foram realizados com o mesmo galho do teste 2, porém com tempos diferentes. No caso do teste 3, com 3 segundos, e no caso do teste 4, com apenas 1 segundo. E ainda assim as características são presentes, a gente verifica aqui a diferença entre os picos, positivo e negativo, não linearidades, né, a simetria no caso, não linearidade, são presentes. E também pode-se perceber que essa corrente ela continua, ela tem um posicionamento resistivo, ou seja, tensão e corrente estão em fase. É muito nítido justamente nessas marcações que foram feitas. Nos testes 5, 6 e 7, foi variado o tamanho do galho, né, entre o ponto de contato do condutor e o ponto de terra fixado no galho, que aumentou de meio metro para 1 metro. Né. Com isso, o que se percebeu? Permaneceu ocorrendo a corrente, porém houve uma redução drástica, né, na amplitude da corrente. A corrente não conseguiu ultrapassar valores. O pico máximo que a corrente alcançou aqui foi 0,7 ampere. Além de que os efeitos de build-up shoulder praticamente desapareceram. Então, com esse aumento, verificou-se que a impedância do galho atingiu valores bastante elevados, capazes, inclusive, de evitar a ocorrência da FAI, ou pelo menos de torná-la imperceptível nos dispositivos utilizados para registro desse evento. Nos testes 8, 9 e 10, nós utilizamos um terceiro galho, e aí aumentamos também a distância entre o ponto de contato do condutor e o ponto com terra, que passou a ser de 1,5 m. Né? Com isso, praticamente, a gente também perdeu, a gente passou a não ter mais evidência de FAI, evidência de falta, mas sim o evento se confundiu com o próprio ruído presente no laboratório de falta de antipedância. Com isso, nós concluímos o seguinte: no caso da corrente de falta, no caso da FAI com galho de IP, né, não houve registro em nenhuma das oscilografias da característica intermitência. Então, essa característica ela é ineficaz para modelagem ou pelo menos identificação desse tipo de evento. Né? Pelo menos para este galho, não foi possível identificar. Por outro lado, foram registradas nas correntes instantes de crescimento, build-up e constância das correntes, shoulder, né, sendo mais evidente quanto menor era a resistência total do galho. Então, quanto menor a resistência, maior a presença de build-up e shoulder. A não linearidade, que são as distorções, e a simetria, são características sempre presentes na corrente. Né? E, por fim, o laboratório, o uso do LabFi proporcionou a confirmação e o registro inédito de muitas das características de FAI, né, em galhos de IP roxo. Obrigado pela oportunidade. Fica aqui o nosso contato. Um grande abraço e até em breve.